Olá, teens! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Muito bom estar aqui com vocês e estou aqui com um convidado ilustre, o nosso amigo Rafael Pijama, que está aqui pela primeira vez, hein? Dando esse prestígio pra gente. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Mas, gente, antes de começar assim, a nossa entrevista, eu pensei que eu queria assim, um ambiente de mais afinidade. Então eu pensei, Rafael, Rafaela, Rafas aqui, né? Só que é o Rafa Pijama, Então, Rafaela de pijama também, né? Não dá pra vestir o pijama todo, mas tá aqui, minha pantufa muito confortável. Eu digo que o bullying é a sexta linguagem do amor, né? Dizem que tem 5 linguagens do amor, o bullying é a sexta linguagem do amor. Rafas de pijama, gente, que ideia genial. Então, Rafa, a primeira pergunta que eu tenho pra você hoje é: de onde surgiu o Rafa Pijama? Quando me falaram, eu fui lá no CMA, aí era um rapaz que era meu personal, ele falou assim: ah, você é da igreja do Rafael Pijama. Aí eu pensei que Rafa Pijama era sobrenome. Aí ele falou: não, é um apelido. Aí eu falei assim: gente, é possível chamar o pastor de pijama? Então eu já fiquei assim, eu achava que era sobrenome, eu descobri que não era. De onde surgiu o pijama? Bom, todo mundo pede pra eu contar e eu não conto, né? Então não vai ser diferente aqui, eu não vou contar. Mas já me chamam assim há mais de 18 anos, né? Eu ainda estava na escola, eu tinha 14 anos de idade e um amigo que hoje congrega com a gente aqui me deu esse apelido, né? O duro de eu falar isso é que muita gente vai querer descobrir quem é o amigo, vai querer entrevistá-lo. Acabou, que agora a gente vai um por um até agora achar. Vai toda uma ciência para descobrir, né? Que parte da palavra mistério você não entendeu? Mas é isso, então durante muito tempo, né, me falaram assim que se eu aceitasse não pegava. Eu aceitei e pegou. Recentemente eu tentei mudar meu nome no Instagram, colocar Rafael Cassiano. Muita gente começou a deixar de seguir e aí tinha gente que falava assim: você começou a curtir minhas fotos, eu não sabia quem que era Rafael Cassiano, quase deixei de te seguir e tal, volta Rafael Pijama. E tá lá Rafael Pijama até hoje. Tem gente que coloca em cartaz, acha que é sobrenome. Tem muita igreja que às vezes a gente vai compartilhar e acha que é sobrenome, mas é só bullying mesmo. É só bullying. Que permanece. É uma linguagem de amor, então é muito amado. Hoje Rafa. Eu sou casado, pai de 2 crianças, pastor de igreja e continuo com esse bullying. Rafael Pijama, muito bom. Rafa, continuando ainda nessa vibe de falar um pouco da sua história, a gente tem muita curiosidade, os nossos adolescentes são muito curiosos para saber um pouco sobre a história de vida, né? Porque às vezes a gente está vivendo uma coisa e acha que é só a gente que está vivendo por isso, ninguém mais passou. Então conta um pouco como foi a sua conversão, se teve um evento marcante ou se foi algo assim progressivo, como que foi? Conta um pouquinho. Na minha vida, Rafa, foram as duas coisas. Teve um evento e foi progressivo. Primeiro, é importante vocês saberem que eu sou 5ª geração de cristãos. Então, o meu tataravô já era um cristão, atuava na esfera pública, assim, né? Tinha uma fé pública, como a gente diz. Eu tive vários avós, né, assim, que exerciam o ministério, mas não de tempo exclusivo, como foi comigo durante muitos anos, né? Só tem 5 anos que eu estou aqui de tempo exclusivo, 4, 5 anos. Então, né, eu sou 5ª geração de cristãos, nasci num lar cristão, a minha avó é muito tradicional, assim, cofundadora da igreja, aquele almoço de domingo, a maionese da minha avó, aquela coisa toda. Mas eu tive um marco, eu estudava no IP, que é a escola dos crentes aqui em Goiânia, né? Ou a escola que conserta pessoas, né? Lá tinha essa fama também. E eu não fui, né, um bom aluno, todos os tios e tias lá me conhecem, não pela minha boa fama, mas muitos dão graças a Deus em quem a gente se tornou e vê que Deus é realmente um Deus de milagres. Mas o fato é que no acampamento do IP, eu entreguei a minha vida para Jesus, assim, eu entendi que eu precisava fazer isso, mesmo já sendo de família cristã. Eu creio que eu tinha 13 anos nessa época. O fato de eu ter dúvidas sobre a minha idade já diz que não foi um evento tão marcante assim, né? Eu lembro que foi naquela ocasião, num culto de fogueira, no acampamento do IP, mas eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, assim, tem uma margem de erro de 1 ou 2 anos nessa fala, mas o fato é que depois disso foi um longo processo, né? Como um bom adolescente, eu tinha as minhas revoltas, eu venho de uma igreja muito tradicional, então eu atrasei muito, por exemplo, para batizar, porque da igreja que eu fazia parte dizia que só podia atuar na liderança ou tomar a ceia se fosse batizado.
E como eu já atuava na liderança há muito tempo e nunca tinham me perguntado, eu falava assim, agora eu vou ficar aqui sem batizar, coisa de gente mais jovem mesmo. E não me arrependo disso. Quando eu batizei, eu tinha plena consciência do que eu estava fazendo, né? Foi uma ação assim cheia de consciência. Então, a minha conversão foi um dia marcante, mas ela também se deu no processo gradual. Eu sempre lamentei não ter aquelas histórias assim, tomei um tiro, usei droga a noite inteira, tive overdose, né? Eu ouvi aquilo em acampamento, falo, gente, a minha vida é tão normal, eu sou 5ª geração de crentes, mas hoje eu entendo, assim, que eu sou tão mal quanto alguém que levou um tiro, quanto alguém que usou drogas, ou pior, dentro daquilo que são, né, as coisas obscuras do meu coração, que eu sei que você também tem, que eu sei que a Rafa também tem, e a gente tem que lidar com isso diante de Deus. O fato é que aquele sacrifício é suficiente para quem levou tiro, para quem fugiu de casa, para quem usou drogas e para quem talvez nunca fez nada disso, mas que tem muitas coisas escondidas no seu coração, né? Uhum. Isso é bem interessante. Eu tenho uma amiga que ela cresceu no lar cristão e ela falava assim, poxa, todo mundo fala, eu era da balada, eu nasci na igreja, eu creio, eu tô aqui, e aí, Deus, como é que é, né? Eu sou perfeitinha demais. E aí um dia ela falou assim, nossa, eu só por ter esse pensamento mostro tanto que o meu pecado é grande. A gente tem uma história de conversão em casa que é muito interessante, que é a da Iana. É um testemunho público, por isso que eu conto, eu não tô aqui expondo a minha esposa, né? Mas a Iana, diferente de mim, conheceu Jesus já adolescente, ela estava com 18 anos. Foi quando a gente começou a namorar. Foi um flerte missionário, né? Eu comecei a desenvolver aquela amizade intencional com a Iana. E aí ela começou a ir para a igreja comigo. Com 2 meses que ela estava indo para a igreja, ela converteu. Logo em seguida a gente começou a namorar. Mas o fato é que depois, 2 anos depois disso, um dia ela chegou em mim e falou assim, bem, eu não quero mais ir na igreja. Eu falei assim, como assim você não quer mais ir na igreja? Ela, não, eu me sinto mal. Eu falei, como assim você se sente mal? Ela falou, não, quanto mais eu vou, pior eu me sinto. Antes eu me achava uma pessoa boa, que só fazia o bem, que só pensava o bem das pessoas. Agora não, agora eu tô vendo que eu sou mal e tal, eu tô me sentindo mal, não quero isso mais não. Aí eu falei para ela assim, agora que você tá convertendo. Isso é conversão, né? Então, o nosso processo, e é por isso que pode ter um evento marcante, mas pode ser gradual, e muitas vezes são as duas coisas, porque quanto mais perto da luz a gente chega, mais as nossas trevas ficam evidentes. Vai revelando, né, as coisas obscuras. Porque aquilo que tinha sombra, né, começa agora a aparecer. Na vida da Iana foi muito assim, na minha vida também, a vida de várias pessoas que não tiveram, às vezes, um pico muito marcante, né, aconteceu dessa forma. Bem legal. E aqui eu tenho uma pergunta em relação à Santa Ceia, que nós falamos agora os 2 últimos domingos, né, sobre a Santa Ceia, e depois falamos sobre nova criatura. O pastor André falou com a Tati na entrevista que criança batiza pela fé dos pais, mas em relação à Santa Ceia, é pela fé dos pais? Não é pela fé dos pais? Como que isso funciona? Então, aqui na nossa igreja, as crianças participam com a gente da ceia. Por quê? Justamente porque a gente batiza crianças, né? Se a gente não batizar as crianças, seria uma incoerência as nossas crianças participarem da ceia. Mas batizando crianças é totalmente coerente e seria incoerente se elas não participassem da ceia. Por quê? Porque a gente entende que a salvação é uma questão mesmo de povo e não de indivíduo. Isso é uma coisa que a gente aprendeu no Ocidente, que não é assim no Oriente. Essa coisa da salvação individual é uma coisa bem americanizada que passou para todas as outras nações depois que começou a falar sobre isso. Mas Jesus não morreu para me salvar. Jesus morreu para salvar o seu povo. Então, quando a gente lê em Apocalipse, a gente vê que a segunda vinda de Jesus é para resgatar a noiva, a igreja. Por isso, inclusive, que a gente crê na igreja. Por isso que quem não crê na igreja, quem não é inserido no ambiente, aí eu não estou falando igreja placa, não tem nada disso, estou falando um corpo mínimo, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas. Quem não crê nessa comunhão, na eficácia disso, não crê em Jesus, porque Jesus é uma trindade, né? E o Espírito é justamente o que deu a comunhão. Então a gente crê nessa salvação comunitária de um povo. A aliança de Deus é a aliança com o povo separado, um povo santo. Então, justamente por isso que as crianças participam com a gente na mesa. Por quê? É uma mesa da família
E a gente não espera uma criança ter toda a consciência para poder sentar na nossa mesa, em casa, né? Então, se você, o dia que meu filho entender que ele tem que comer, ele come. Não, eu vou dando comida para ele e o dia que ele entender, ele continua comendo. Então, para nós é assim. Do mesmo jeito que a gente tem fé para dizer para os nossos filhos que eles são parte da aliança, a gente também tem fé para eles participarem da mesa e fazer aquilo junto com a gente numa consciência que é aquilo que nos faz família, né? Porque a gente não é família só pelo que a nossa boca diz ou pelo que o nosso sangue compartilha. A gente é família pelo que o sangue de Jesus proporcionou para nós. E é isso que a gente fica ali manifestando, insinuando, num certo sentido aqui bom, né? No sentido de encenar como quem está apresentando uma realidade, né? É isso que a gente faz com os nossos filhos. Bem legal. Legal isso também que você falou sobre Jesus morreu para salvar a igreja. E a gente ouve muito as pessoas falando assim, não, eu creio em Jesus, mas eu não quero fazer parte da igreja. Então é uma incoerência, né? São é como se fosse, gente, 3 níveis de consciência. Quando a gente fala da Trindade, a gente fala do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mais fácil é crer no Deus Pai, o Deus amor, que mandou o seu Filho, que acolhe a gente, né? Então, esse é um primeiro nível de consciência, que é o nível de consciência de um neném que precisa de um peito. Então, é por isso que qualquer pessoa, independente da crença dela, no momento de apuro, ela diz assim, ai meu Deus, por mais cética que ela seja, porque esse é um primeiro grito que a gente tem. Aí a gente avança um pouco na consciência, a gente recebe a graça, a gente fala, não, a gente precisa de Jesus para a gente ter acesso a esse amor. Ele é quem nos inseriu, né, assim, na salvação. E aí é um outro nível de consciência. Mas aí o nível mais difícil é o que Jesus deixou para nós. Então, aí Jesus chegou num determinado momento e falou assim, olha, agora vocês não me têm com vocês em carne, mas eu deixo-vos o Espírito. E agora a gente tem essa dinâmica de viver na comunhão. Então é o último nível da consciência, que é o mais desafiador. É eu entender agora que Cristo não é mediador só da minha relação com Deus, mas da minha relação com os humanos, né, com os próximos. Então eu preciso entender que aquele que mediou a minha salvação também media as minhas relações. E é justamente por isso que ele deixou o Espírito. Se não fosse para a gente viver a igreja, a gente não precisava do Espírito Santo. É verdade. Né? É o sinal da cruz, né? Que você já falou, né? Com relação com Deus e a relação com o próximo. Bem bacana. Da direita e da esquerda. Da direita e da esquerda. Aí eu tenho uma pergunta agora relacionada à nova criatura. Então, assim, você já falou um pouco, né? A gente falou sobre o símbolo da cruz, uma relação com Deus e uma relação com o próximo. Eu ser nova criatura impacta as minhas relações? Tem que impactar? Como que é, assim? Eu acabei estragando a sua pergunta de agora, porque eu disse antes, né, que a fé cristã é vivida momento a momento com Jesus. E isso impacta as pessoas, né? Então, não faz o menor sentido eu ter uma fé que é simplesmente um departamento da minha vida, que eu acesso aos domingos, né? Então, uma grande pergunta que surge, por exemplo, para você que está aí, é o seu encontro com Jesus, o encontro da sua família com Jesus. Isso reflete na sua vida somente no seu calendário, na sua agenda e no seu comportamento? Ou isso reflete nos seus motivos, no seu coração, na forma como você vê a vida? Porque Jesus disse que isso mexe na nossa vida completamente. Quando ele fala nascer de novo, é porque agora a gente vai revisar os nossos motivos, não é simplesmente enquadrar o nosso comportamento, porque Deus é um Deus de motivos e não só de ações. Então, infelizmente, nós somos tão mal que a gente consegue fazer o bem sem isso ser bom. Com motivo errado. Porque é pelo motivo errado. E Deus é um Deus que gosta do que é bom. Porque eu faço o bem, a pessoa que eu fiz o bem recebe esse bem. Tudo bem, ela foi abençoada, mas isso não é um sacrifício que chegou a Deus como um aroma agradável, como a Bíblia diz. Por quê? Porque Deus é um Deus de motivos e não um Deus só de comportamentos. Então, você perguntou, né? Isso é o que a gente chama na teologia também de santificação. Então, é uma vida diante de Deus, momento a momento, que vai me transformando. Por isso que, geralmente, quando a gente converte, passa algum tempo, as pessoas que relacionam com a gente falam assim, nossa, mas você está tão diferente, ou então você nunca disse que você é crente, aí você está numa determinada ocasião e alguém fala assim, você é crente? Aí você fala assim, sou por quê? Alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o Espírito Santo, é a sua vida transformada. Então, a gente precisa de uma vida transformada.
os discípulos falaram, olha, como é que a gente vai apresentar a Deus? Como é que as pessoas vão saber do Senhor? E Jesus disse assim, quando vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá que eu sou Deus. Então ele diz, vocês se amem e eles saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, é uma vida transformada. Não basta simplesmente uma mexida no calendário. Antes eu não tinha uma reunião no domingo, agora eu tenho. Antes eu não tinha um pequeno grupo, agora eu tenho. Não, isso é mexida de agenda. O que muda a gente é uma vida transformada por Jesus. Isso é que você fala muito importante. Um departamento, só uma gavetinha lá que eu abro e vou domingo. Vou lá na reuniãozinha do Zoom, bati meu ponto, tô com Deus em dias, né? Vai checando a agenda. E Rafa, você conseguiu estragar 2 perguntas. Parabéns. Muito parabéns. Beleza, eu aceitei Jesus, eu tive essa convicção verdadeira, assim, convicta, assim, né? Aquela crença de levantei a mão domingo, oraram por mim, beleza, assim, uma coisa verdadeira. Mas aí eu caí num pecado antigo. Então, eu sou uma nova criatura ou eu nunca fui essa nova criatura? Como que é isso? Porque eu acabei fazendo uma coisa que eu fazia antes de ser essa nova criatura, antes de ter esse encontro com Jesus. Como... Isso acontece ou só passa na minha cabeça essas coisas? Isso acontece, é uma luta, né? Então, essa nova criatura é o que na teologia a gente chama de já e ainda não. Então, ela já é plenamente, mas ela ainda não é instantaneamente, né? Então, é como Por exemplo, se você pega uma semente de uma laranjeira, ela é uma laranjeira. Só que ela ainda está em semente, mas ela é plenamente laranjeira, ela tem potencial para ser uma árvore, dar os seus frutos, mas ela vai precisar de um tempo para criar raízes, para crescer, para desenvolver e dar os seus frutos. Então a vida cristã, Jesus disse que era assim, né? O reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Então é como uma semente que vai desenvolvendo e a gente vai lutando. É uma guerra, né, que o apóstolo Paulo usa, é uma guerra da natureza humana contra a natureza espiritual. A gente está até no culto de quarta-feira, né, numa série do fruto do Espírito, que antes de dizer do fruto do Espírito, Paulo justamente usa essa expressão. Ele fala assim, irmãos, não vivamos segundo a nossa natureza terrena, a nossa natureza humana, mas vivamos segundo a nossa natureza espiritual. E a natureza espiritual manifesta o fruto do Espírito, que tem aspectos. Quais expressões do fruto? Amor, alegria, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Coisa que a gente está precisando agora na quarentena. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, né, que ele fala assim, olha, muita coisa do que eu quero fazer eu não faço. E muito do que eu faço não é o que eu quero fazer. Então, se a gente tem um homem como o apóstolo Paulo que viveu uma crise nesse sentido, a gente também não vai ser tão diferente. A questão é, você tem a crise? Porque é muito importante que você tenha a crise. Entendeu? Se não tiver crise... Quando alguém vem falar comigo assim, eu não sei se eu sou cristão de verdade, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo porque eu estou em crise. Eu falo assim, você tem o Espírito Santo. Porque quem não tem, não está em crise. Por isso que eu até gosto da expressão, a gente usa muito essa expressão aceitar a Jesus, mas eu gosto muito da expressão entregar a vida para Jesus. Porque quando a gente diz entregar, é porque agora ela já não é mais minha. E então Jesus é Senhor. Então eu sou agora voluntariamente um escravo de Cristo. Porque também eu sei que ser escravo de Cristo é bom, né? Então eu não vou ser maltratado, eu não vou ser subjugado. É um outro conceito com Jesus. Então se você entregou a sua vida para Jesus, vai se despindo da sua velha natureza, se revestindo da nova. E como é que a gente faz isso? Vida devocional regular, vida de igreja, confessar pecado para amigos, encontrar pessoas de segurança. Você não precisa confessar para todo mundo, não coloca isso na rede social, mas encontre 1, 2, 3 pessoas que você tem liberdade, que você confessa, que você abre as suas lutas. Não se renda às suas lutas. Lutas são vencidas. Lutas estão aí para serem vencidas. Existiam lutas na minha adolescência que eu achava que eu nunca venceria. E hoje eu consigo vencer. Então, assim, tenha isso, né? Vida devocional regular, alguém que você confia para você confessar pecados e a vida da igreja que tem os meios de graça que vai renovando a nossa fé. É como se agora eu estivesse perguntando para quem me fez como é que eu tenho que viver. É isso aí. É isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje com a presença do Rafa. Muito bom ter você aqui, Rafa. Realmente é um prazer. E acredito que tirou muitas dúvidas, né, que nós temos, que conversamos durante esses dias. Muito bacana mesmo estar aqui com vocês, estar aqui com o Rafa. E é isso, galerinha. Até a próxima.
Tchau. Obrigado, gente. Deus abençoe. Com Deus.